Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Porque eu tô muito bem. Hoje mais um reactzinho pra vocês aí. Um pouquinho diferente. Eu vou reagir ao Jovem Otaku, contando um pouquinho da história do Blue, de One Piece. E é isso daí. Deixe sessões de vídeos aí. Se inscreva no canal se não é inscrito. Deixa o like. E é isso daí, que ajuda muito. Agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. É isso. O passado do Brook finalmente é revelado, e ele é de uma das famílias mais importantes e perigosas de toda a história de One Piece. Sendo muito mais importante do que você imagina. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Eita. Depois de quase 20 anos após a sua introdução, no capítulo 1183, Oda finalmente desenhou os olhos do Brook. Pela primeira vez na história do mangá, vemos o rosto humano completo do músico do Chapéu de Palha, estando jovem, vivo e cheio de expressão. E esse detalhe, que parece apenas um presente para os leitores de longa data, na verdade esconde uma das revelações mais pesadas do arco de Elbaf, porque quando você vê os olhos do Brook, você vê também que eles são idênticos aos de Marshall de Teach. Os mesmos cílios caídos, os mesmos lábios grossos e os mesmos cabelos. Nenhum outro personagem em toda a obra compartilha esse conjunto de traços ao mesmo tempo. E como eu digo, nada disso é coincidência em One Piece. Isso é o Oda nos dando a prova que vai mudar tudo o que você achava saber sobre o Brook. Mas antes de chegar nisso, você precisa entender o que o capítulo 1183 trouxe, porque a revelação dos olhos é só a ponta do iceberg. A história começa quando os Chapéus de Palha perguntam ao Brook sobre a sua conexão com a Gunko, a Cavaleira de Deus congelada em Elbaf. O Brook hesita, respira fundo e começa a contar uma história que ele nunca tinha contado antes, nem mesmo para a própria tripulação. Uma história que remonta a 70 anos atrás, bem antes dos piratas Rumbar, bem antes da sua morte e bem antes de tudo o que conhecemos sobre ele. Nessa época, há 70 anos atrás, Brook vivia em um reino chamado Reino de Hesperia. Hesperia ficava no West Blue e era um reino completamente dedicado à música. As ruas eram cheias de lojas de instrumentos, as pessoas viviam em torno da cultura e da arte, e o Brook, com apenas 20 anos de idade na época, era o líder do esquadrão de ataque da caravana de batalha do reino. Ou seja, antes de ser músico pirata, o Brook era um soldado de elite. E não qualquer soldado, era o mais temido protetor de Hesperia, capaz de derrotar inimigos antes mesmo que eles percebessem que tinham sido cortados. E eu confesso que eu gostei muito disso, porque além de ser exagerado os cortes do Brook, que são tão rápidos que as pessoas nem percebem que foram cortados e continuam andando e vivendo muito tempo até sentirem, também é interessante que ninguém gostava da música do Brook. Ele cantava pela cidade e todos mandavam ele ficar quieto. Nessa época, a princesa do reino se chamava Shuri, tinha apenas 7 anos e adorava o Brook. Ela cantava com ele, ouvia suas histórias e os dois tinham uma relação de carinho genuíno. Shuri, 70 anos depois, se tornaria a Gunko, a Cavaleira de Deus que atacou Elbaf e capturou o Brook para escravizá-lo como músico pessoal. A rainha de Hesperia era Kanjil, a mãe de Shuri, descrita como uma das 2 grandes estrelas do reino junto com o Brook. Uma guerreira poderosa e uma figura de enorme carisma, com quem Brook era claramente apaixonado, o que gerava situações cômicas com o Rei Ruin, que encarava as declarações do Brook como tentativas de conspiração para tomar sua esposa. E bom, é com o Rei Ruin, o grande benfeitor do Brook e a pessoa a quem o Brook diz dever tudo o que é exatamente onde essa teoria começa.
Ruin tem uma aparência muito específica no mangá. Ele é grande, com mandíbula marcada, lábios grossos e cílios característicos. Quando você olha pra ele, algo parece muito familiar, e aí você lembra de Barba Negra, o Marshall D. Teach. E percebe que a semelhança vai além do acaso, porque Ruin é o terceiro personagem em toda a história de One Piece a compartilhar esse conjunto visual único que até então pertencia apenas a membros da família Dave. A família Dave são os descendentes do lendário David Jones, o pirata que teria sido o verdadeiro rei do mundo antes do governo mundial assumir tudo, e que teve sua linhagem caçada pelos últimos 8 séculos. Tanto que o incidente de God Valley só aconteceu porque o governo mundial descobriu que haviam sobreviventes desse clã na ilha, e então foi lá para dizimá-los. Rox de Shebeck era um Dave, Marshall de Teach, o filho do Rox, também é um Dave, e agora com as pistas visuais que o Oda deixou no capítulo 1183, tudo indica que Ruin era também um Dave, o que faz de Esperia não apenas um reino perdido, mas uma base de refúgio da família mais perseguida do mundo. E faz muito sentido Ruin ser um Dave, e logo eu explico por quê. Mas isso também é muito interessante porque se conecta diretamente com o Brook. No texto original em japonês, Brook comete um erro ao se dirigir ao rei Ruin. Ao invés de chamá-lo de majestade, como é o comum ao se dirigir ao rei, ele o chama de Aniki. E corrige depois chamando de majestade, como se fosse comum ele o chamar de Aniki e majestade seja um termo recente para ele. Em japonês, Aniki significa literalmente irmão mais velho. É um termo que também é usado de forma mais casual para chefe ou líder respeitado. Então Oda usou isso de forma bem intencional para esconder o que pode ser um fato literal. Ruin era o irmão mais velho do Brook. É por isso que ele o chamou tão casualmente de Aniki e depois corrigiu, porque estava acostumado com isso. Afinal, eles são irmãos. E se Ruin é David Ruin e Brook é de fato o irmão mais novo do rei, então Brook não é apenas o Brook, ele é David Brook. Agora pensa comigo um segundo. Brook é um personagem que conhecemos há quase 2 décadas como músico esqueleto que faz piadas sobre calcinhas e toca violino. E agora o Oda está nos mostrando que por trás de toda aquela leveza existe uma das origens mais pesadas e mais conectadas à história central de One Piece que qualquer personagem do Chapéu de Palha poderia ter. Isso explica uma coisa que nunca foi explicada. No capítulo 488, toda a tripulação dos piratas Rumbar é dizimada por um inimigo desconhecido usando armas envenenadas. Em quase 20 anos de mangá, o Oda nunca revelou quem foi, nunca nem sequer nos disse qual organização era. Mas agora, sabendo que o governo mundial caçou os membros da família Dave por séculos e sabendo que Garlin fez exatamente isso em God Valley para eliminar os sobreviventes Dave de lá, a resposta começa a se formar. Quem atacou os piratas Rumbar e os envenenaram foram os próprios Cavaleiros de Deus. Pensa bem, no final do capítulo 1183, o narrador anuncia que naquela época, Esperia estava em paz. O termo estava quer dizer que vai acontecer algo que vai tirar a paz do reino. E isso pode ser exatamente a caça nativa, o mesmo evento que foi feito em God Valley para caçar os membros restantes da família Dave. Se Esperia também tem sobreviventes desse clã, faz todo sentido ter sido isso que aconteceu no reino. E se Esperia foi destruída pelo governo mundial para eliminar uma ramificação da família Dave, e se Brook era um membro desta família que conseguiu escapar ao virar um pirata, então o governo mundial tinha motivo mais do que suficiente para rastrear o Brook e eliminar qualquer traço dele. E foi exatamente o que aconteceu com os piratas Rumbar, eliminados sem deixar sobreviventes, com o navio abandonado no Triângulo Florian, para que nunca saíssem de lá.
A parte assustadora é que Mu provavelmente achava que o Brook estava morto. Ele ficou preso no Triângulo Florian por mais de 50 anos depois de ser assassinado, vagando como alma sem conseguir reencontrar seu corpo. Para todos os efeitos, David Brook tinha sido eliminado junto com os Rumbar. Ninguém sabia que ele tinha voltado à vida e por causa disso ninguém mais foi atrás dele. Existe também um detalhe que eu acho muito curioso e já comentei com vocês antes, que é sobre o refrão da música Binks no Sake. Ela é exatamente Yohohoho, que é a risada do Brook. Sabemos que essa é uma música cheia de simbolismo do século perdido, e vimos o Brook cantando ela no flashback de 70 anos atrás. Mas por que exatamente o refrão leva a risada do Brook? Isso só seria possível em duas ocasiões. A primeira é se alguém do passado muito importante tivesse escrito essa música e essa pessoa tinha a mesma risada que o Brook, que eles eram da mesma linhagem. Pode ser que esta música tenha sido criada por David Jones, ou algum ancestral Dave do passado, e Brook carrega como um hino pessoal há décadas, sem saber o peso real disso. O nome Hesperia também merece uma certa atenção, porque o Oda não escolhe nomes por acaso. Em grego, Hesperia era o termo usado para designar as terras mais ao oeste do horizonte conhecido. Vem das Hespérides, as ninfas da mitologia que cuidavam do jardim do pôr do sol e ofereciam a última luz do dia antes da noite cair. Etimologicamente, Hesperia significa a última luz, a luz do fim. E Candil, o nome da rainha de Hesperia, significa vela ou candeia em várias línguas, sendo a luz na escuridão. O reino da última luz, governado pela rainha da luz. Isso é bem simbólico. No capítulo 908, Imu e os Gorosei discutem qual luz precisa ser apagada no mundo. A resposta na época foi o reino de Lulúcia, cujo nome deriva do latim lux, que significa luz. O padrão é claro, Imu apaga luzes, e Hesperia, com todo esse simbolismo, era uma dessas luzes. Isso nada mais é do que o Oda nos dizendo o destino de Hesperia através do próprio nome do lugar, muito antes de qualquer revelação direta. E a conexão com a família Dave fecha esse círculo. Se o governo mundial persegue os Dave há 800 anos, e se Hesperia era governada por um rei Dave, ela estava condenada desde o início. Mas agora, eu tenho uma ideia muito mais interessante sobre a rainha Candil, e ela pode não ser o que parece. Ainda não tivemos as cores oficiais de seu cabelo, mas como sendo mãe da Gunko e aparecendo com cores claras no mangá, muito provavelmente seu cabelo é azul, igual da sua filha. E sabemos desde God Valley que Gunko é da família Mainmire, uma das 20 famílias de dragões celestiais. Então existe a possibilidade real de que Candil era na verdade uma cavaleira de Deus enviada a Hesperia. Assim como Garlin foi enviado a God Valley, ela foi enviada para Hesperia para investigar e eventualmente eliminar a ramificação do clã Dave do local. E assim como Garlin, no meio de sua missão, teve um filho com uma habitante de God Valley, Candil pode ter tido Shuri com o Rei Ruin. E é por esse motivo que no fim eles levaram Shuri para a Terra Santa, porque ela também tem sangue de dragão celestial, já que vimos que Garlin também queria levar seus filhos gêmeos, Shanks e Shamrock, com ele para a Terra Santa, mas só conseguiu levar Shamrock, e mesmo assim depois ainda permitiu que Shanks fosse para lá viver como um dragão celestial. Se isso for verdade, Brook passava os dias apaixonados pela mulher que era o agente do governo mundial infiltrado no reino que ele jurou proteger. E o que ele acredita até hoje é que Shuri matou o próprio pai, mas isso pode ser apenas metade da história. A outra metade pode ser que Candil, a mulher que ele amava, foi quem entregou o Ruin para o governo mundial, e Shuri foi levada para a Terra Santa como filha de uma cavaleira de Deus, assim como Shamrock foi levado por Garlin.
2 filhos resgatados Caramba, de velho. reinos destruídos, criados como dragões celestiais. Se isso for verdade, Brook passou 70 anos odiando a pessoa errada. Shuri não tem culpa, a sua mãe pode ter sido a verdadeira culpada. O Brook já enganou a morte uma vez, e depois de ser assassinado no Triângulo Florian, levou mais de um ano para sua alma encontrar o próprio esqueleto, que já tinha apodrecido completamente. Passou 50 anos vagando naquele triângulo, sem encontrar ninguém além do Thriller Bark. O mundo todo, incluindo Imu, teve razão de sobra para acreditar que ele estava morto. E é exatamente por isso que essa revelação importa tanto agora. Porque isso. Brook não é apenas mais um chapéu de palha com uma história trágica no passado. Ele Brook é simplesmente enganou possivelmente o único sobrevivente de uma linhagem de Hesperia que o governo mundial passou séculos tentando exterminar. Um homem que já morreu, que enganou o próprio destino e que está agora ao lado do único pirata capaz de derrotar Imu. David Brooke, o último da sua família, o músico que ninguém levou a sério, vagando pelo mundo com sua caixinha de música e seus trocadilhos de caveira, guardando em silêncio uma das origens mais pesadas de toda a história. O Oda sempre soube o que estava fazendo com esse personagem, até porque antes mesmo do Luffy decidir que precisava de um cozinheiro, ele já queria um músico. Então Brook estava planejado desde aquela época, e finalmente agora estamos descobrindo toda a verdade do seu passado sombrio. Mas outro planejamento do Oda desde o início da história era também que os Chapéus de Palha teriam 5 frutas no bando, e até agora eles possuem apenas 4. E se você quer saber qual é essa última fruta, então assiste o vídeo que está passando na tela agora, e você nem imagina quem vai comer esta fruta extremamente forte. Mas então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, então se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo como esse. Eu sinceramente me esforço muito e faço com muito carinho esses vídeos pra vocês. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Ele é muito bom, ele é muito bom. E até a próxima. Vamos lá, vamos lá. Mano, o que? Minha mente bugou, velho? Te menti, não? Não vou te mentir, minha mente deu uma bugada. Mano, então quer dizer que o Brook, ele enganou o Imu esse tempo todo. Além disso, ele se juntou ao Luffy. Que eu acho que o final de One Piece vai ser isso, velho. Luffy contra o Imu. Não tem, eu acho que não foge muito disso não, velho. Mano, que bizarro. E ele pode ser algum parente do Barba Negra. Meu Deus, meu Deus. Vamos dizer, o Imu tentou exterminar a existência, tá ligado, dele. De todo o nome. E pode ser que, tipo, o único que ele achou que tinha exterminado. Nossa, não. O que é isso, cara? Mano, é muita teoria. Não sei se é muita teoria, Mano, é só assistindo, velho. Só assistindo, minha mente tá processando ainda, minha mente tá processando. Mano, é isso daí, velho. Se você curtiu, se inscreva no canal aí se você não é inscrito no canal. Ajuda muito. Tô na meta aí de chegar a 500 inscritos. Falta bastante, mas se cada um se inscrever, nós chega lá. E é isso daí. Se você curtiu, deixa o like, deixa sugestões de vídeos aí também, que a gente reage. É isso aí, tamo junto. Falou.